Nem todos foram chamados, nem todos foram separados, e nem todos suportariam viver o que você vive. Ser escolhido não começa com aplausos, começa com desconforto interno. O primeiro sinal de que você é um escolhido é que sua alma nunca aceitou viver no raso. Desde cedo, algo em você questionava mais, sentia mais, percebia mais. Enquanto muitos se contentavam com pouco, você sentia um vazio estranho. Não era ingratidão, era inadequação espiritual. A Bíblia diz em Amós 3:3: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O seu espírito nunca esteve de acordo com o sistema. Por isso, você se sentia deslocado. Sinal interno 1. Sensibilidade espiritual elevada. Você sente o ambiente, sente quando algo não está certo. Discernimento que não veio de estudo, mas de percepção. Isso não é ansiedade. É sensibilidade espiritual. Jesus percebia intenções antes das palavras. Escolhidos carregam esse mesmo traço. Sinal interno 2. Conflitos internos constantes. Você trava batalhas dentro de si que ninguém vê. Momentos de silêncio profundo. Crises existenciais que não fazem sentido para os outros. Isso acontece porque dentro de você existe um chamado lutando para nascer. Paulo disse em Gálatas 5:17: a carne luta contra o espírito. Quem não é escolhido não vive esse conflito. Vive no automático. Sinal interno 3. Incômodo com o pecado. Quando você erra, não consegue seguir normalmente. A consciência pesa. A passão. Isso é o Espírito Santo agindo como guardião. Hebreus 12:8 diz que quem não é corrigido não é filho. Escolhidos não conseguem se acostumar com o erro. Sinal interno 4. Desejo oculto de propósito. Mesmo quando tudo parece bem, algo diz: isso não é tudo. Você não nasceu apenas para sobreviver. Você nasceu para cumprir missão. Esse desejo não é seu. Foi plantado por Deus. Se você se reconheceu aqui, saiba: Deus começa a chamar por dentro antes de revelar por fora. O processo interno sempre vem antes da manifestação pública. E se você já sente que essa mensagem falou com você, curtir e compartilha com alguém que precisa ouvir isso agora. Existe algo que todo escolhido descobre cedo ou tarde. Quando Deus marca alguém, o mundo reage mesmo sem saber explicar por quê. Você não provoca reações por causa do que diz. Você provoca reações por causa do que carrega. Há pessoas que entram em ambientes e passam despercebidas. E há pessoas que entram e mudam o clima, mesmo em silêncio. Se isso acontece com você, não é coincidência. É sinal. Sinal externo 1. Rejeição injustificada e recorrente. Você já foi rejeitado mesmo fazendo o certo. Já foi deixado de lado mesmo sendo leal. Já perdeu espaço mesmo entregando mais que os outros. E o mais estranho: ninguém soube explicar o motivo. Isso acontece porque o espírito das pessoas reconhece quando alguém foi separado, mesmo que a mente delas não compreenda. José foi rejeitado pelos próprios irmãos antes de ter qualquer posição. Davi foi ignorado pelo próprio pai quando Samuel procurava o rei. Jesus foi rejeitado pela sua própria cidade. A rejeição não veio depois do chamado. Veio antes, porque o chamado já estava lá. Sinal externo 2. Você incomoda sem atacar ninguém. Você não precisa confrontar para gerar desconforto. Não precisa levantar a voz. Não precisa se impor. A sua presença já expõe. Isso acontece porque a luz não acusa, ela revela. E nem todos estão preparados para ver o que está escondido dentro de si. Por isso alguns se afastam, outros criticam, outros tentam diminuir. Não é sobre você, é sobre o que sua presença desperta neles. Sinal externo 3. Ataques desproporcionais à sua posição. As batalhas que você enfrenta são grandes demais para o lugar onde você está. Lutas intensas demais para a fase que parece viver. Responsabilidades que chegaram cedo demais. Isso acontece porque o ataque não é sobre o presente, é sobre o futuro. O inimigo não luta contra quem você é hoje. Ele luta contra quem você vai se tornar. A Bíblia diz em Apocalipse 12:4 que o dragão esperava a criança nascer para devorá-la. O ataque vem antes da manifestação. Sinal externo 4. Isolamentos que você não escolheu. De repente você se vê só. Pessoas se afastam. Convites param. Conversas esfriam. E você não entende o motivo. Mas o isolamento não é abandono. É proteção divina.
Antes de Deus usar alguém publicamente, ele trata essa pessoa no particular. Moisés precisou de 40 anos no deserto. Elias precisou da caverna. Paulo precisou da Arábia. Jesus precisou do silêncio antes do ministério. Quem não suporta o isolamento, não suporta o chamado. Sinal externo. 5. Pessoas tentam te moldar ou te quebrar. Alguns tentam te controlar. Outros tentam te silenciar. Outros tentam te encaixar em padrões que não cabem em você. Isso acontece porque o sistema odeia o que não consegue rotular. Você não funciona como todo mundo. Não pensa como todo mundo. Não reage como todo mundo. E isso ameaça estruturas. Por isso, tentam te quebrar antes que você floresça. Sinal externo 6. Acusações falsas e distorções. Você já foi mal interpretado. Já teve suas intenções distorcidas. Já foi acusado do que não fez. José foi acusado injustamente e foi preso. Jesus foi chamado de blasfemo. Paulo foi chamado de louco. A mentira sempre tenta anteceder a verdade. Mas Deus usa até a prisão, a acusação e a injustiça como parte do plano. Sinal externo 7. Você passa por quedas que não te destroem. Você cai, mas não permanece caído. Você erra, mas não se perde. Você sofre, mas não se torna amargo. Isso acontece porque a mão de Deus te sustenta mesmo quando você não percebe. O escolhido não é aquele que nunca cai, é aquele que nunca é abandonado. Sinal externo 8. Sua vida parece andar em ciclos estranhos. Avanços rápidos seguidos de pausas longas. Portas que se abrem e se fecham. Momentos de aceleração e depois silêncio. Isso não é confusão, é estratégia divina. Deus controla o ritmo para que você não chegue despreparado ao lugar certo. Fechamento poderoso da parte 2. Se você vive tudo isso, entenda algo fundamental. O ambiente sempre reage ao chamado antes que o chamado se manifeste. Você não está sendo punido. Você está sendo lapidado. A rejeição não te cancelou. O ataque não te parou. Chega um momento na vida do escolhido em que não dá mais para fingir que não percebe. Você pode até tentar ignorar, pode até tentar viver como todo mundo, mas algo dentro de você sabe. Existe um chamado exigindo resposta. Ser escolhido não é um título espiritual bonito. É um peso invisível que cresce com o tempo. Quanto mais você foge, mais ele aperta. Quanto mais você tenta se distrair, mais ele incomoda. Isso acontece porque o chamado não envelhece, ele amadurece. O escolhido chega a um ponto de ruptura, a um dia em que você percebe que não dá mais para viver dividido. Não dá para agradar todo mundo, não dá para continuar negociando valores. Esse é o momento em que Deus começa a separar de vez. Jesus disse em Lucas 12:51, pensais que vim trazer paz à terra? Não, mas divisão. A divisão não é externa apenas, ela começa dentro de você. O escolhido paga um preço que poucos pagariam. Enquanto muitos querem promessa, o escolhido recebe processo. Enquanto muitos querem palco, o escolhido recebe anonimato. Enquanto muitos querem glória, o escolhido recebe tratamento. Porque Deus não promove caráter frágil. Antes de entregar autoridade, ele testa obediência. Antes de entregar voz, ele testa silêncio. Antes de entregar multidões, ele testa solidão. O fogo aumenta quando o nível vai subir. Se você percebe que a pressão aumentou, que as batalhas ficaram mais intensas, que as decisões ficaram mais sérias, isso não é sinal de retrocesso, é sinal de transição espiritual. Na Bíblia, sempre que alguém ia subir de nível, o fogo vinha antes. José foi promovido depois da prisão. Davi foi coroado depois da perseguição. Jesus foi glorificado depois da cruz. Não existe glória sem cruz. Não existe chamado sem renúncia. O escolhido é quebrado para não se perder. Deus quebra áreas em você que, se não fossem tratadas, te destruiriam no futuro. Orgulho escondido, dependência emocional, necessidade de aprovação, medos silenciosos. Deus prefere te ferir no secreto do que te expor em público. A quebra não é castigo, é proteção. O silêncio de Deus se torna mais frequente. Quanto mais você amadurece, menos Deus explica. Menos sinais visíveis, menos confirmações externas. Porque agora ele espera discernimento, não emoção. O escolhido aprende a caminhar por fé, não por sensação. O momento da ativação chega. Existe um dia em que algo muda. Você não sabe explicar, mas você sente. Uma clareza diferente,
uma firmeza nova, uma autoridade que não vinha antes. Isso é ativação. Não é barulho, não é espetáculo, é alinhamento. O que estava confuso começa a fazer sentido. O que doía começa a ensinar. O que parecia atraso se revela preparo. O escolhido entende que não é sobre ele. Nesse estágio, o ego morre. A vaidade perde força. A comparação desaparece. Você entende que sua vida não te pertence mais. Paulo disse em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o ponto de maturidade espiritual. O chamado se manifesta naturalmente. Você não força portas. Você não implora espaço. Você não precisa se provar. As portas reconhecem quem você é. Quando Deus decide te levantar, ninguém precisa te anunciar. O céu confirma. Se você chegou até aqui ouvindo essa mensagem, não foi entretenimento espiritual, foi confirmação. Você não passou por tudo isso em vão. Cada rejeição te afinou. Cada queda te ensinou. Cada silêncio te fortaleceu. Você não está atrasado. Você está alinhado. Agora escreva nos comentários com consciência e responsabilidade: eu aceito o peso do meu chamado. Deixe seu like. Compartilhe com quem também sente esse fogo no espírito. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele processa, Ele prepara. E no tempo certo, Ele ativa.